Muito boa noite. Quando a gente olha as cenas assim, a gente percebe como que Deus é bondoso conosco, né? De dar crianças maravilhosas para que nós cuidemos deles aqui nessa terra. E nós temos essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos os caminhos do Senhor. É bênção demais. Meus irmãos, convido a todos a abrir a Bíblia no Salmo 126. É um salmo curtinho, nós vamos ler ele inteiro. Diz a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar novamente? Senhor Deus, ainda em sua presença, ó Pai, nós rogamos a sua misericórdia sobre as nossas vidas, rogamos a Deus que o Senhor fale aos nossos corações, que a sua palavra não saia vazia daqui nesta noite, ó Pai. Abra nossa mente para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Ilumina a sua palavra, ó Pai, e em especial a mim, Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos, amém. Pai querido, glória a Deus. Meus irmãos, uma irmãzinha em Cristo, jovem, ela casou, teve uma filhinha, estava vivendo muito bem, até que ela recebeu a notícia de um divórcio. As coisas não deram muito certo, e aí ela passou por esse processo doloroso. E não bastasse isso, depois desse processo, ela sentiu uma dor e ela foi buscar um médico. Foi diagnosticada com câncer. Foram dias muito difíceis para ela. Depois do sofrimento do divórcio, agora com uma doença, nesse porte, com uma criança pequena para ser cuidada. E aí o medo da morte, as várias sessões de quimioterapia, a dor que a doença lhe causava, a dúvida quanto, e agora, se eu for, quem que vai cuidar da minha criança? Isso foi consumindo a sua alegria, foi consumindo a sua esperança. Eram noites de choro, lamento, misturados com também essa esperança de cura. A igreja estava em oração por ela, a família estava em oração por ela, ela orava constantemente, e o Senhor respondeu às suas orações, ela foi curada do câncer, a alegria dela foi restaurada. Muitos de nós podem questionar, mas por quê? Por que o crente passa tanto sofrimento? Por que o crente passa tanta dificuldade? Será que a gente fez algo de errado e Deus está nos disciplinando? Deus está querendo mostrar algo para nós? Meus irmãos, não posso dizer que todas as doenças são razões de disciplina de Deus, mas o que eu posso dizer que toda disciplina do Senhor e toda situação que acontece conosco são meios dele dizer que Ele nos ama. São meio dele trabalhar no nosso coração e o nosso caráter, e até mesmo no nosso sofrimento. O Senhor vem nos consolar, o Senhor vem nos restaurar, e o mais importante, que nós, pecadores que não merecíamos nada, o Senhor veio nos salvar. Foi assim com o povo de Judá que estava no exílio babilônico. O Salmo 126 é uma coletânea
dos salmos de peregrinação ou salmos de romagem, e foi escrito justamente nesse período, no contexto pós-babilônico, o período em que o povo estava numa terra estranha, uma terra estranha em que em um momento estavam ali chorando, às beiras do rio da Babilônia, lembrando de como eles eram bem-aventurados, como eles eram felizes em Sião. Rememorava os dias que estavam em gozo e felicidade com o Senhor, mas que agora havia perdido aquela alegria, estava no cativeiro. Mas o Senhor haveria de ouvir o choro e o clamor daquele povo. O Senhor haveria de restaurar a sorte, e essa sorte havia chegado, mesmo sendo um povo duro, mesmo sendo um povo pecador. Aquele povo, ele chegou ao momento do arrependimento. O Senhor o havia disciplinado, então Deus o salvou. O Senhor Deus é um Pai amoroso, meus irmãos. Embora nós não mereçamos, embora nós sejamos malditos pecadores, o Senhor Deus tem cuidado de nós. Mesmo quando nós estamos chorando, mesmo quando nós estamos em nossos sofrimentos, o Senhor tem cuidado de nós, porque o nosso Deus é um Deus que nos consola e nos salva. E o primeiro ponto dessa noite é: Deus transformou o lamento em louvor. Deus transformou o lamento em louvor. Os três primeiros versos são ações de graça. O salmo de ação de graça de um povo que estava num cativeiro por 70 anos, mas que havia sido libertado por Deus. O Senhor Deus tocou o coração de um ímpio, Ciro. Aquele homem não apenas incentivou que o povo de Judá voltasse à sua terra, mas ainda havia prometido devolver tudo aquilo que Nabucodonosor tinha roubado do templo. A alegria era real daquele povo. A profecia de Jeremias havia sido cumprida. Um povo que antes estava sendo disciplinado, estava nesse momento sendo restaurado a sua terra, a sua pátria, por isso que estavam alegres. Deus estava restaurando para eles tudo aquilo que eles tinham perdido. Deus mostrava que Ele era fiel em sua palavra. Certamente a alegria de sair de um cativeiro, de voltar para sua terra, é uma alegria impagável, uma alegria inexplicável. Muitas vezes nós ficamos um pouquinho longe de casa por alguns dias. Quando a gente volta, o coração se enche de alegria, o coração aquece. É tão bom estar de volta na nossa casa, é tão bom estar de volta na nossa pátria. Mas a humanidade, um dia ela esteve na presença de Deus, através de Adão e Eva, naquela pátria chamada Jardim do Éden. O lugar onde não havia choro, não havia dor, nem ranger de dente. O lugar onde o pecado não existia. O lugar onde o homem estava lado a lado com o Senhor. A terra que o Senhor havia criado era perfeita. Mas o ser humano, querendo se igualar a Deus, deu ouvido a Satanás e caiu. O ser humano pecou, e por conta da sua desobediência, consequentemente ele perdeu o vínculo com o nosso Deus, e foi exilado daquela terra. Foi colocado em uma terra com grande sofrimento, em uma terra onde há dor, onde há doença, uma terra onde há pecado e todo o mal e consequência ruim que o pecado traz. E o pior destino que o homem recebeu foi a morte, foi a condenação, foi o salário do pecado. O homem estava destinado a viver exilado. O homem estava destinado à morte. E Adão, como nosso representante, nós todos
tivemos esse destino, porque todos nós pecamos, todos nós carecemos da graça de Deus, todos nós estávamos fora de nossa pátria, todos nós estávamos caminhando para a morte. A humanidade, ela não foi exilada da Babilônia física como o povo de Judá, mas a nossa Babilônia foi o nosso pecado, o mundo em que nós vivemos, a vida em que nós vivemos, a vida de pecado que traz todo o mal e todo o sofrimento. Mas, meus irmãos, assim como Deus libertou aquele povo do cativeiro, como Deus libertou aquele povo daquela prisão que eles viviam numa terra que não era deles, o Senhor prometeu desde lá do Éden que nós já seríamos inseridos num plano de salvação, um plano de liberdade. Lá em Gênesis 3:15 é a promessa de Deus que haveria inimizade entre o descendente da mulher e Satanás, onde Satanás feriria o calcanhar, mas o descendente pisaria em sua cabeça. O plano de redenção já estava pronto desde toda a eternidade, um plano de redenção onde Deus restauraria o seu povo, um povo que estava exilado, e através de Cristo Jesus esse povo seria repatriado, porque Cristo é o único capaz de nos salvar, é o único capaz de nos garantir a nossa pátria. A nossa pátria está em Cristo, porque Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, e por meio dele nós passamos a ser mais do que vencedores. Assim como Cristo, assim como Deus redimiu aquele povo desobediente, agora Ele vem por meio do seu Filho e nos redime. Ele salva o pecador arrependido, Ele afasta o pecador da morte por meio do seu Filho. Assim como aquele povo estava alegre por ter sido restaurado, nós devemos nos alegrar pela nossa restauração. Nós devemos estar felizes porque Cristo nos liga à pátria celestial. Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Como nós aprendemos hoje de manhã, Cristo é o caminho. Esse artigo ele deixa muito claro que não há outros caminhos, mas há somente um caminho. E esse caminho é Cristo Jesus. E percebam que quando Cristo nos salva, quando Deus redime um pecador arrependido, não é como um câncer, que o câncer é uma doença que pode voltar, e até a pessoa, mesmo que ela tenha sido liberta daquela doença, ela vai ter um prazo de vida, um prazo de validade. Mas quando Deus salva o pecador arrependido, é como se Ele estivesse tirando da nossa raiz o mal, que é o pecado, nos garantindo a eternidade, nos dando de maneira graciosa uma nova vida, nos dando liberdade, porque antes nós estávamos cativos, mas agora em Cristo nós somos livres, livres para viver uma vida abundante com Deus, livres para viver uma vida cheia de graça com o nosso Senhor. Para nós cristãos é motivo de grande alegria e louvor, justamente porque Deus nos tira do cativeiro, e Deus transforma o nosso choro em alegria, e Deus nos salva. O segundo ponto, meus irmãos, Deus restaura o seu povo. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. No salmo lido, o povo percebe que a súplica deles havia sido atendida, a sorte havia sido restabelecida pela ação do próprio Deus, a alegria havia chegado de maneira graciosa, de maneira inesperada na libertação. O Senhor revelou a sua grandeza, tanto para o povo de Judá, quanto para todas as outras nações, usando de um homem ímpio, um homem pagão como Ciro. Mas no verso 4, meus irmãos, há uma mudança para um salmo de clamor. Aquelas pessoas passaram a clamar ao Senhor,
para que o Senhor os prosperasse, como as torrentes que descem no Negueb. O que é esse Negueb? Negueb é um deserto. Negueb é um deserto árido, que fica lá no sul da Palestina. E é interessante que numa determinada época do ano, quando caem chuvas, nas partes mais altas, aqueles poços enchem e transbordam. Então vem aquela enxurrada de água de uma vez só, regando todo aquele solo que era infértil, todo aquele solo que era árido. E depois, com o passar dessa enxurrada, aquela água evapora, mas todos os elementos necessários para trazer vida estão ali. E onde havia uma terra sem vida, passa a se tornar um lindo campo florido. A vida no Negueb é restaurada. E é isso que o Senhor faz na vida dos que são restaurados em Jesus Cristo. Antes esses eram áridos, eram desertos, não tinham vida, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas através do nosso Senhor, a vida foi restaurada, nós passamos a ter esperança, nós passamos a usufruir de uma vida abundante e de uma vida fértil. Nós passamos a fazer parte do povo escolhido de Deus, para viver na terra que Ele tem preparado para nós. Aquelas pessoas que estavam na Babilônia já foi uma nação com um número incontável de pessoas, como grãos de areia. Mas naquele momento havia um pequeno grupo remanescente. Esse é um ponto que me chama a atenção. Um grupo remanescente celebrou com júbilo a restauração, mas havia um outro grupo que continuou na Babilônia. Eles gostaram de lá. Desse grupo que saiu, houve um outro grupo que depois das suas dificuldades, das lutas que enfrentaram, afinal de contas, aquela terra que eles estavam sendo repatriadas já estava ocupadas e não seria fácil voltar lá. A terra precisava ser trabalhada novamente. Como o pastor citou, o povo, no período antes dos babilônios passarem por lá devastando tudo, o povo vivia da agricultura. E agora precisava recomeçar tudo de novo. E muitos não aguentaram. Sair do cativeiro, ser restaurada a pátria, tem que ser algo muito gratificante para nós, algo de grande alegria. E para eles, era para ser assim. O que estava acontecendo ali, eles estavam sendo abençoados por aquele que emana a água da vida. Mas muitos não estavam querendo beber daquela água. As pessoas queriam ficar na Babilônia. As pessoas queriam voltar atrás, não foram gratos pelo que Deus fez por elas. As pessoas queriam continuar presas no seu exílio. E aqui eu quero trazer duas aplicações para esse ponto. Isso tem relação com o que nós chamamos de chamado geral e chamado especial. O chamado geral é quando Deus libertou aquele povo da Babilônia. A libertação foi algo oferecido para todos que estavam no cativeiro. E quando nós anunciamos o Evangelho, a verdade é para todos. O Senhor anuncia isso para todos. O anúncio é geral. O Senhor se revela a todos. E até mesmo aqueles que não ouviram do Evangelho, a lei do Senhor é depositada em seus corações. Não haverá desculpas de que, Senhor, não soube, não sabia, não conheci, nunca ouvi falar. O Senhor se revelou para todos. E o segundo é o chamado especial. Assim como aquele grande número de pessoas que foi liberta, que foi chamada, só um pequeno grupo realmente foi salvo e gozou disso. Ficou feliz com isso, usufruiu disso. Muitos são chamados, poucos os escolhidos.
Muitos foram chamados por Deus, mas o sacrifício de Cristo é eficaz para o seu povo. Apenas o seu povo irá conhecer esse chamado, apenas o seu povo será vocacionado para esse chamado. Como nós lemos em João, Jesus é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, e as ovelhas o conhecem. Então só as ovelhas de Cristo ouvirão a sua voz, só as ovelhas de Cristo conhecerão ao seu Salvador. Nós somos a ovelha de Cristo, vocês conhecem Cristo? Vocês confessam Cristo? Vocês entendem que Ele é o seu bom pastor? E a segunda aplicação nesse ponto é: presos na Babilônia, tem relação com aqueles que continuam presos ali, tem a ver com a vida de pecados que as pessoas estão acostumadas a viver. Aquele povo não queria sair da Babilônia, queriam continuar na comodidade, queriam continuar no luxo, queriam continuar na tranquilidade. Muitos olhavam para trás e queriam voltar lá para trás. Mas o povo de Deus se alegrou na libertação. Os discípulos de Jesus são chamados cidadãos dos céus. Cidadão do céu é aquele que não faz parte desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. Nós vamos ser plenamente repatriados dos novos céus e no novo céu e na nova terra que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Nós estamos nesse período em que nós fomos tirados da Babilônia e agora estamos voltando para a nossa pátria, semeando para nós jubilarmos na glória de Deus. E nesse tempo, assim como viveu aquele povo, nós enfrentaremos dificuldades, sim, porque nós ainda vivemos num mundo pecaminoso. Nós vamos enfrentar dificuldades nesse mundo, mas o Senhor nos prometeu estar conosco. O Senhor nos prometeu enviar um Consolador, o Espírito Santo, que desce sobre cada cristão, sobre cada convertido. O Espírito Santo vem e age em nós, nos impulsionando, nos auxiliando a vencer o pecado, nos auxiliando em nossas dificuldades, cuidando de nós em todos os momentos. Naquele momento, havia o povo escolhido, mas também havia aqueles que estavam sendo rebeldes, que continuavam querendo continuar na mesma situação. E hoje o mundo está desse jeito. As pessoas têm ouvido falar do Senhor, as pessoas têm ouvido falar do Evangelho que salva, as pessoas têm ouvido falar da necessidade de abandonar a sua vida de pecados, mas o que elas querem? Luxo, tranquilidade, querem continuar vivendo essa vida que o pecado oferece. Essa semana eu vi um vídeo do MC Pose saindo da prisão. Para quem não conhece, só para situar vocês, é um rapper que está sendo julgado, está sendo investigado por fazer parte de uma facção criminosa no Rio de Janeiro, e as músicas dele são assim, voltadas à violência, voltadas ao crime e tudo mais, e ele tinha sido preso, e aí ele foi solto essa semana, para responder o processo em liberdade, e lá na frente do presídio o que havia era uma multidão de pessoas aplaudindo aquele homem em cima de um carro, levantando as mãos, como se fosse um rei para aquelas pessoas, como se fosse um herói. As pessoas estão olhando aquilo como um exemplo de vida, porque ele fala de luxo, ele fala de crime, mas que o crime traz recompensa. Mentira, o que está fazendo é estar levando aquelas pessoas para o inferno. A gente não tem que ter inveja do sujeito que anda com joias, com relógio caro, com o carrão do ano, que tem uma mansão, mas que vive numa vida de pecado. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele deixa claro que o Senhor fará com que essas pessoas caiam na sua destruição.
O Senhor tem cuidado do seu filho, por mais difícil que seja a nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós. Por mais difícil que muitas vezes nós acabamos lutando contra os nossos pecados, contra as dificuldades que vivemos, o Senhor tem cuidado de nós. E saibam, meus irmãos, que Satanás já sabe que ele está derrotado, mas ele não conhece aquele que o Senhor salvou, ele não sabe quem é salvo, quem não é, então ele vai investir para buscar tantas almas que ele puder levar. E o Filho de Deus, Satanás, vai investir contra a sua vida, por permissão do Senhor, para tentar te derrubar. Se você está vivendo uma vida de pecado, está tudo tranquilo, cuidado, é hora de você repensar as suas atitudes, as suas ações, cuidado. Agora, se você tem lutado contra as tentações, contra as aflições, você tem se sentido incomodado com isso, tem buscado cada dia mais o Senhor tem ouvido as suas orações, o Senhor tem ouvido o seu clamor, porque Deus ouve o seu povo restaurado. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O poeta nos versos 5 e 6 traz o exemplo do semeador, aquele então que semeia com lágrimas, mas que colhe com júbilo. Ele passa pelo caminho chorando, mas quando ele volta colhendo aquilo que ele plantou. E essa é uma referência a Abraão. Abraão, que foi enviado por Deus a uma terra e tinha a promessa de uma grande nação. Vá à terra que te prometi, e farei de ti essa grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome. Agora imaginem vocês, aquele homem, chefe de casa, pessoas que dependiam da vida dele, chega numa terra e que está tendo grande fome. Aquele homem, ele tem em suas mãos sementes, enquanto ele caminha por aquele deserto sem esperança, lançando aquelas sementes pelo solo, ele clama ao Senhor, para que tenha alimento para comer, para que tenha alimento para sustentar a sua casa, e as suas lágrimas vão semeando aquele solo, as suas lágrimas vão caindo naquele solo, e o seu choro torna-se um clamor que chega ao Senhor. Muitas vezes nós estamos passando por momentos assim, com pouca esperança, lutando contra as nossas dificuldades, mas o Senhor tem ouvido o nosso clamor. O povo de Judá, depois de sair da Babilônia, a restauração não estava completa. Na terra precisaria de grande labor ali. Na terra haviam povos inimigos que precisavam ser conquistados, mas eles foram restaurados, e um cântico de júbilo era real. Hoje, meus irmãos, nós vivemos um período de restauração. Nós já fomos salvos pelo nosso Senhor. Cristo já está conosco através do seu Espírito. Mas essa restauração ainda não está completa. Ela vai ocorrer quando? Quando o Senhor voltar, ou com a nossa morte. O Senhor já inaugurou o seu reino na pessoa de Cristo, na sua primeira vinda, mas a plenitude desse reino ocorrerá na sua volta. Por isso que ainda hoje, meus irmãos, nós suportamos as nossas dificuldades, nós enfrentamos lutas com doença, com violência, com a morte, com as tentações, e ainda muitos sofrimentos vão vir, mas muitos deles vêm como meio de disciplina e como ensinamento para nós, para que a cada dia mais nós sejamos mais e mais fortalecidos. É o Senhor moldando o nosso caráter, é o Senhor fazendo com que nós sejamos cada dia mais e mais semelhantes a Cristo Jesus. Não se assustem, se em algum momento ou outro vocês forem perseguidos por defenderem a sua fé em Cristo, se em um momento ou outro vocês perderem o seu trabalho, os filhos de vocês forem caçoados na escola, não se assustem se vocês passarem por grandes tribulações.
Não se assustem, até mesmo se a morte estiver diante dos seus olhos. O que nós não podemos deixar de fazer, meus irmãos, é confiar no Senhor. Assim como o Senhor restaurou a sorte do seu povo, e chorava lá no cativeiro babilônico, que clamava por socorro, o Senhor virá nos restaurar. O Senhor virá atender o nosso clamor. E aquele que confia no Senhor pode ter certeza que as suas lágrimas derramadas pelo caminho trarão ao final grande alegria e grande júbilo, porque Deus é com cada um de nós. Deus continuará conosco até o dia de Cristo, porque Ele prometeu isso. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. O Senhor prometeu que aquele que é salvo não perderá a sua salvação. Aquele que está na mão de Cristo, Ele não irá abrir a mão dessa pessoa. O Senhor está conosco para que nós não caiamos, para que nós não percamos aquilo que Ele já nos deu. E o Espírito Santo irá nos motivar a caminharmos até o dia de Cristo. Lembra da nossa amiga da introdução? Graças a Deus ela foi curada. Graças a Deus ela pode ver, né? A sua filhinha crescer. Ela tem a chance de voltar a se alegrar num casamento, ver a sua filha se desenvolver, poder continuar adorando ao Senhor com os nossos irmãos. É uma história feliz, com um final feliz. Mas isso não quer dizer que sempre vai ser assim. O Senhor ouve o nosso clamor, mas talvez a resposta não vai ser aquilo que a gente quer, mas vai ser uma resposta que glorifica o nome dEle. Se a cura não vem, vem a solução. Não da maneira que nós esperamos, mas da maneira que Ele quer. Ele vai moldar o nosso coração para que nós entendamos que aquilo é para a glória dEle, que aquilo é a maneira que Ele tem falado que nos ama, e que aquilo é algo temporário, que um dia tudo vai acabar. Um dia nós teremos um corpo glorificado como o de Cristo Jesus, um corpo livre, como diz o irmão Paulo, né? Da tosse, um corpo livre da dor de cabeça, de qualquer doença, da depressão, mas um corpo livre do pecado, um corpo totalmente restaurado, porque por meio de Cristo nós somos mais do que vencedores. Por meio de Cristo nós fomos repatriados na pátria celestial. Por meio de Cristo nós fomos tirados das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Para concluir, meus irmãos, essa noite, eu quero chamar a atenção. Nós falamos de choro, de derramamento de lágrimas, mas o que o Senhor quer de cada um de nós são lágrimas de arrependimento. Choro verdadeiro, não um choro de remorso, mas um choro de arrependimento. E arrepender é reconhecer a nossa incapacidade. Arrepender é reconhecer que nós somos pecadores e que nós merecemos a punição desse pecado, que é a morte, que é o inferno. Arrepender é uma mudança total de vida, e que a partir de agora eu não faço mais aquilo que eu fazia antes. A partir de agora eu vivo uma vida com Cristo. A partir de agora eu vivo uma vida diferente. É uma vida transformada. Aquele que vive uma vida com Deus, ele tem a consciência de que tudo aquilo que ele está passando glorifica o nome do Senhor, e que o Senhor não irá nos abandonar, e que o Senhor tem preparado um caminho para nós, num lugar onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, nem dor, nem ranger de dentes. Como está lá em Apocalipse 17, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima.
o Senhor vai enxugar a sua lágrima. O Senhor vai acabar com o seu sofrimento. O Senhor, por meio de Cristo Jesus, irá nos receber na sua pátria. Porque o Senhor Deus, através do seu Filho, já nos justificou. Ele já nos restaurou. A mensagem da cruz é essa: Cristo morreu para nos salvar e Ele ressuscitou, e por meio de Cristo nós estamos sendo repatriados. Leve essa mensagem, meus irmãos, assim como nós recebemos essa mensagem do Senhor. Leve essa mensagem para aqueles que ainda estão vivendo na Babilônia, para aqueles que ainda estão lá achando que estão vivendo uma vida boa na Babilônia. Abra os olhos deles através do Evangelho verdadeiro, que Cristo é o único caminho para a salvação. Cristo é o caminho para tirar essas pessoas da sua Babilônia chamada pecado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez e passo a palavra para o reverendo Carlos, que irá impetrar a bênção. Ó Pai querido, mais uma vez, graças te damos pela mensagem que o Senhor nos trouxe essa noite. Pai amado, nós rogamos, Senhor, que nessa noite, se alguém aqui entrou e que ainda está preso na sua Babilônia, ó Deus, que ainda quer continuar, ó Pai, usufruindo dessa vida de pecado, quebrante esse coração nessa noite. Transforma essa pessoa, ó Deus, que ele abra mão dessa vida que tem o levado para a morte, e que ele a partir de agora olhe para Cristo, que a partir de agora, Senhor, ele viva uma vida com a esperança no Senhor Jesus, uma vida que olha para um futuro na terra prometida, a terra em que não haverá dor, nem choro e nem ranger de dentes. Em nome do seu Filho Jesus que nós oramos. Amém.